Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje vamos falar de vírus, as suas características principais e depois das viroses, as principais viroses que você tem que saber para enfrentar o Enem ou qualquer outro vestibular. Lembrando que estão em alta algumas viroses, justamente por causa daquele problema horrível que tem esse movimento anti-vacina. Vamos falar sobre isso, mas então vamos lá. Gente, vírus, eles não são considerados seres vivos por alguns autores e outros autores, outros cientistas falam, não, mas vírus é vivo. Justamente, então, a gente concorda aqui que o vírus está no limiar do que é vivo e do que não é vivo. Olha as características. Eles são acelulares. Eles não têm uma célula, então eles não têm as organelas, as estruturas responsáveis para fazer o seu metabolismo. Por isso que a gente fala que os vírus não têm células e não têm metabolismo próprio. Portanto, os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Para um vírus conseguir se reproduzir, pensa só, o vírus está lá numa boa, só que ele não tem maquinaria para nada, não tem metabolismo, não tem como fazer nada. Sozinho ele não vai longe. Para que ele possa se dividir, ele invade uma célula do hospedeiro, entra no seu DNA e faz a maquinaria daquela célula produzir mais material genético do vírus. Aí o vírus consegue se multiplicar. Por isso que a gente fala que ele é parasita obrigatório dentro da célula. Sozinho ele não faz nada, não tem metabolismo, nem tem célula. Por isso que há a discussão se ele é vivo ou não é vivo. Agora, eles são agentes infecciosos. Você pode falar, todos os vírus são agentes infecciosos? Não necessariamente de nós. Mas se eles precisam de uma célula para se reproduzir, para conseguir procriar, digamos assim, eles são agentes infecciosos. Isso é chamado de virose no nosso caso. Agora, uma bactéria, até mesmo uma bactéria pode ser invadida por um vírus. O vírus que ataca a bactéria é chamado de bacteriófago. É um vírus especial lá que injeta o material genético dele dentro da bactéria e a bactéria reproduz mais vírus. Olha que interessante, é o que acontece com a gente. Beleza. E aí outra coisa interessante, isso vocês têm que anotar com muito carinho, porque o vestibular ou o Enem, quando ele fala normalmente de alguma doença, ele vai aonde? Onde é que vai a pergunta sobre essa doença? Fala assim, como prevenir? Como é que tu previne ou como tu cura uma doença? Ele não vai chegar e falar, dê o diagnóstico, né? Ou fale sobre o tratamento. Não, ele fala assim, quais são as medidas profiláticas, ou seja, as medidas para prevenir e para diminuir os casos daquela determinada doença. Ou o que um paciente que está com determinada doença pode fazer? O que você não pode marcar em uma virose é o uso de antibióticos. Pessoal, antibióticos destrói as bactérias, é para infecções bacterianas. Aqui, infecções virais, o antibiótico não tem efeito nenhum. O cara fala, tô com uma gripe, aí tem uma segunda fase de federal, estou com uma baita de uma gripe, vou tomar antibiótico, ou fulano tem que tomar antibiótico. Tu vai levar um erradaço, porque o antibiótico não vai conseguir destruir os vírus, porque eles nem metabolismo têm, nem célula têm, então não adianta de nada. Agora, essa informação é interessante, porque eles evoluem. Todo ser vivo evolui. Eles também evoluem, eles sofrem modificações no seu material genético e ao longo do tempo eles sofrem essas mutações e consequentemente evoluem. Tanto é que se você pegou gripe um ano, ou melhor, tomou vacina para gripe um ano, fala, esse ano eu tô tranquilo. E, geralmente aquele ano tu não vai pegar gripe, tu tá vacinado. Só que no outro ano começa a campanha, vamos novamente todo mundo se vacinar. Por quê? O vírus da gripe ele sofre tantas variações, tantas mutações, que de um ano para outro o vírus é diferente. Levemente, não totalmente, mas levemente diferente, o que faz com que o teu sistema imunológico, mesmo vacinado, fala, opa, eu sei como combater alguém parecido com ele, mas esse novo aqui, não sei. E aí tu pega a gripe, ok? Por isso que está no limiar do que é vivo do que não é vivo. Ele tem características de seres vivos, mas não todas as características dos seres vivos. Tranquilo? Agora vamos falar aqui das viroses, pessoal. A gente vai discutir. Se você baixa a nossa apostila, lá tem explicadinho tudo. O que é a AIDS, né? Como prevenir, como não sei o que, tem tudo lá. Aqui é mais um bate-papo, aquele negócio para e você simplesmente mandar bem no Enem, mandar bem no vestibular, se cair qualquer uma delas. Mas eu tenho a minha aposta aqui e vou falar para vocês. Primeiro, é a famosa AIDS. Gente, a AIDS, de uns meses para cá, de uns anos para cá, ela sofre um novo aumento aqui no Brasil. Justamente porque agora, antes, o que aconteceu? Chegou a década de 80, estourou AIDS, o pessoal era o medo, era aquele preconceito, toda a desinformação. E era muito alto, porque as pessoas não sabiam
enfim, o que era essa doença. Aí tá, ela começou a diminuir um pouco, porque as pessoas, opa, vou começar a me cuidar porque tem uma nova doença aí. Aí os casos começaram a diminuir. Agora ele começa a crescer um pouco mais, por quê? Porque a AIDS ainda não tem cura, mas tem um tratamento extremamente eficaz. A pessoa fica com o vírus da AIDS, só que ela não vai ter a síndrome da imunodeficiência adquirida, ela vai ter apenas o vírus em si. Porque ela está tratando, não tem cura, mas tem um controle. E aí o que acontece? Atualmente as pessoas, não, mas para aí, se pega a AIDS, é só cuidar, só tratar. O Brasil dá tratamento de graça, que não sei o que, e acaba não se cuidando tanto, porque já não é mais uma ameaça para tua vida. Tu pode viver, conviver com o vírus se tomar direitinho os coquetéis. Aí o que acontece? Começa a subir os casos de novo, porque as pessoas ficam mais tranquilas, falam, não, eu não vou me cuidar tanto, porque não vai, mas se for. Ou seja, isso é uma coisa que eles podem pegar no vestibular, no Enem. Aí qual é que você tem que marcar? Gente, se a AIDS é uma DST, você tem que, enfim, pensar quais são os métodos para prevenir. Se é uma DST, isso serve para todas, sempre. A gente tem que pensar assim, como a gente pega essa doença? Ok, a gente pega dessa maneira. Se tu sabe como contrai a doença, você sabe como previne. Uso de preservativo, pessoal. Fala, não, mas fulano usa anticoncepcional, ciclano, minha namorada usa anticoncepcional, não vou pegar. Pega preservativo, é uma camisinha masculina, camisinha feminina, isso não só para AIDS, mas para todas as outras DSTs, ok? Dengue, febre amarela, chikungunya e zika, olha que praga, são 4 doenças que tem como vetor o Aedes aegypti, um mosquito. Aí tu pensa assim, tá, beleza, como é que eu vou prevenir essas doenças? A melhor maneira é diminuir a incidência, né? Ou diminuir a abundância desse mosquito, que é muito difícil, porque mosquito eles se proliferam muito rapidamente, principalmente quando tem calor em algumas cidades do Brasil, cidades que são mais planas, que acumulam ali água, ou aí que tu vai, porque o Aedes aegypti é um mosquito que se dá muito bem em água limpa e parada, caixa da água e tal. Tu tem que pensar assim, como é que eu vou diminuir a incidência desse mosquito? Básico. Tudo aquele negócio que tu tá cansado de saber, vira a garrafa, tampa a caixa d'água, água em pneu, tira, vaso de flor, põe terrinha. Por quê? Se você deixa aquele líquido ali, aquela água parada, você está oferecendo pro mosquito, e pior, na sua casa, fala, opa, vem aqui, dá para botar os ovos aqui, porque aqui tem criadores para ti. Você está oferecendo para ele. Isso que não pode acontecer. Então, todas essas doenças, você tem que diminuir a incidência, ou tentar exterminar. É meio utopia falar, vamos acabar com todos os Aedes aegypti. Isso não acontece, é muito difícil, pelo menos a curto prazo, você fazer. Então, a melhor coisa é, diminuindo a população desse mosquito, você diminui também a transmissão dessas doenças. Lembrando que a febre amarela é uma doença gravíssima. Tem vacina. Se você não se vacinou, tem que se vacinar. Outra doença que estava muito em alta foi a Zika. Zika, pessoal, que causou vários casos de microencefalia, porque a mulher, quando grávida, que pegava a Zika, a criança se desenvolvia com microencefalia. Lembra desses casos que teve bastante aí, há uns anos atrás? Então, é isso aí. Beleza, dengue, você está cansado, eu não vou entrar em detalhes da doença, sim, o que o Enem pode cobrar. A gripe, pessoal, a gripe, muita gente se confunde, gripe e resfriado. Gripe é causado por um vírus influenza. Resfriado tem centenas de vírus que pode causar. A gripe é muito forte, o resfriado é ruim, os sintomas são parecidos, mas o resfriado não tem os sintomas fortes da gripe. A gripe pode matar. O resfriado dificilmente, a não ser que a pessoa esteja muito fragilizada. O resfriado, pessoal, te põe na cama, temperatura, febre alta, te destrói durante uma semana, 15 dias. A gripe, tu te acorda um pouco com a garganta arranhada, um pouquinho assim, no outro dia tu já está melhorando. Então essa é a diferença. Agora, é claro, tanto a gripe quanto o resfriado são doenças que se transmitem pelo ar. Então, como prevenir? Bom, ambientes arejados, se você vai tossir, né, espirrar, para você se está com gripe ou não, põe que não custa nada, são hábitos muito simples, que mesmo, mas é alergia, vou dar um espirrão aqui, eu não estou resfriado. Gente, isso são hábitos que a gente pode adquirir para que evite, se todo mundo fizer isso aí, diminui. Agora, uma coisa que você pode relacionar com gripes e resfriados é locais públicos, ônibus. Ônibus, no inverno, não. Por que no inverno tem mais gripe do que no verão? Porque no inverno todo mundo está pertinho, juntinho, tudo fechado. Aí chega uma pessoa dá aquela espirrada, pá! E aquela espirrada se espalha, milhares de gotículas de saliva cheia de vírus, e as pessoas respiram. Se a pessoa já está um pouco cansada, com o sistema imunológico meio ruinzinho, ou se não tem a defesa pré-estabelecida, por uma vacina, por exemplo, ou se tu ainda não pegou a gripe nos últimos tempos, o que vai acontecer? Tu vai pegar e vai transmitir de novo. Por isso também, né? Por isso que é muito importante você saber que para prevenir a gripe, uma alimentação saudável, manter
o seu corpo sempre em dia, o seu sistema imunológico, ficar em locais abertos, se for tossir, espirrar, põe aqui, abafa, tudo são lavar as mãos. É só pensar como eu pego, então como eu também posso preveni-la. Ok? Beleza. Aqui, poliomielite e sarampo, pessoal, por que eu coloquei aqui? Porque são doenças que no Brasil a gente não se preocupava mais. Eu não tive a minha infância com preocupação em poliomielite. Eu tomei as gotinhas, década de 90, início da década de 90 ali, e falei, tá, tô imunizado, não vou pegar poliomielite. Como aconteceu? Foi considerado assim, não, o Brasil está tranquilo contra essas doenças, porque a população, uma forte campanha lá no início da década de 90, exterminou a poliomielite as gotinhas. No Brasil não se preocupava mais. Agora, atenção, coloquei aqui, elas estão de volta, estão assustando, são doenças muito graves. A poliomielite causa a paralisia infantil, normalmente porque a criança pega e daí não consegue desenvolver e fica, às vezes, com as pernas atrofiadas, não consegue caminhar, por isso chamado paralisia infantil. Sarampo é uma doença muito forte, também causa erupções na pele, pode matar o sarampo, inclusive. E aí ela está de volta porque justamente porque surge agora, tem vacina para elas, né? Entende isso? As duas têm vacina. Por isso que estavam erradicadas no Brasil. Aí agora surge um movimento anti-vacina falando que vacina causa autismo. Isso aí isso é horrível, pessoal. Uma das maiores burrices que tem são esses movimentos falar isso. Porque, gente, a ciência ofereceu a prevenção para as doenças. Aí chega a pessoa, uma pesquisa falsa que começou lá nos Estados Unidos e todo o movimento surgiu a partir disso. Sabe aquelas pessoas que falam terra é plana? Aquelas pessoas que fazem essas bobagens todas, só quer aparecer. Só que tu quer aparecer de uma maneira ruim e automaticamente você leva muitas pessoas, às vezes que não têm a informação, né, pra ti. E aí o que vai acontecer com essas pessoas? Acabam pegando elas e passando para outras pessoas. E aí é o problema. Gente, isso aqui pode cair numa redação do Enem. Estão de volta determinadas doenças. Aí vai ter um textinho motivacional sobre antivacina. Isso é uma aposta para mim. Se não cair no Enem, vai ser em outro vestibular. Algo muito semelhante a isso. O Brasil volta agora com as campanhas fortíssimas contra o sarampo. Aqui em Curitiba, nas escolas, os profissionais de saúde estão visitando as escolas para fazer com que as pessoas se vacinem. Olha que doido, pessoal. Um troço que já estava erradicado. Bastava você... A população, 90 e poucos % da população toda vacinada, a chance de extermínio é muito grande. Mas agora volta, então presta muito bem atenção e veja, né, não precisa decorar todos, porque aqui dá o sinal de Kepler, é um sinal que são manchas no sarampo, manchas esbranquiçadas, que fica aqui na bochecha, na parte de dentro, e uns 2 dias depois começam as erupções pela pele. Só que provavelmente, é muito pouco provável, que o vestibular te cobre a quais são os sintomas. Mas é importante tu saber, o que o vestibular te cobra normalmente é quais são as medidas profiláticas, como evitar que a doença... Então é vacina, beleza? Aí tem hepatite, inflamação, infecção no fígado. E tem as hepatites virais. E aí tem a hepatite B, C, D, tem vários tipos de hepatite. O que tu tem que te ligar é que tem hepatite B, por exemplo, tu pega na água, não é tão grave. Agora tem hepatites que são DSTs também, a hepatite C é gravíssima. Você pega, você não consegue curar o vírus, você deixa ele dormente ali, mas pode destruir o fígado de uma pessoa. Por isso, tem que estar sempre prevenindo, como trata-se, sendo a hepatite C, por uma doença sexualmente transmissível, é muito importante você saber. HPV também é uma DST. HPV é o papiloma vírus humano, que ele favorece muito a criação de câncer de colo do útero. Então você pega assim, o HPV é um vírus que destrói as células, e de tanto destruir as células, ele induz, não é ele que causa o câncer, tampouco ele é o câncer, mas ele induz, aumenta a probabilidade de uma pessoa desenvolver câncer de colo do útero, de uma menina. Então isso aqui, gente, HPV também, você tem que pensar, é DST? Como é que previne? Tem vacina? Quais dessas tem vacina? Quais não tem? Vamos vacinar. E isso é importante, pessoal. Ok? E é isso aí, gente. Uma discussão bem legal sobre as doenças. São assuntos muito importantes que tinha que estar muito mais em pauta na mídia. Então, fiquem bem atentos que isso aqui pode cair. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.